Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e uma vez mais estamos aqui para lermos a palavra de Deus. Nós vamos dar sequência à nossa leitura no Evangelho segundo escreveu Lucas, e o capítulo é o de número 21. Mas antes, quero lembrar você que ainda não é inscrito aqui neste canal, para inscrever-se, a deixar aí a sua bênção a este canal, para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus, à leitura, à audição da leitura da palavra de Deus. Venha conosco, apoie esse projeto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero orar contigo, querido Deus. Graças te dou por este dia, pela tua presença, por este momento que o Senhor tem reservado a nós, para juntos ouvirmos, lermos, meditarmos na tua voz. Fica conosco, Senhor. Instrui-nos através da mesma. Amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 21, diz assim: Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Alguns falavam a respeito do templo como estava ornado pelas belas pedras e dádivas. Então Jesus disse: Vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra e que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: Tenha cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos, vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença dos reis e dos governantes por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês, e vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exército, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saia de lá, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque haverá grande aflição na terra, e a ira contra este povo. Cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações.
até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão do terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levante-se e fiquem cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem a acontecer essas três coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Também tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte, chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Lucas capítulo 22. Estava próximo a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais dos sacerdotes, os escribas, procuravam uma forma para matar Jesus, porque temia o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em dar-lhe dinheiro. Judas concordou em buscar uma boa ocasião para lhe entregar Jesus longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães asmos sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascual. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e prepare a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E, pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu
e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isto. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja o que serve. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como o que serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio em vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam na minha mesa, no meu reino, e vocês assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei para você, para que não desfaleça, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, desfaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandália, por acaso faltou alguma coisa? Eles responderam: Não faltou nada. Então Jesus lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, faça o mesmo com sacola. E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma, pois eu lhe digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhe respondeu: Basta. E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando num lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, afastou-se um pouco de joelhos e orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhes apareceu um anjo que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e encontrou dormindo de tristeza, e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava para acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas
um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Jesus interveio dizendo: deixem, basta, e tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: vocês vieram com espadas, porretes, como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Então prenderam Jesus, levaram-no, introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei de que você está falando. Logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou das palavras do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhes pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que bateu em você? De muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhes disseram: se você é Cristo, diga-nos. Então Jesus lhe respondeu: se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. E eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Lucas capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague impostos a César, afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Ele respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo este homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo e ensinava por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém, naqueles dias Pilatos enviou Jesus para Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele, e esperava também vê-lo fazer um sinal. E de muitas maneiras interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo.
e, para zombar de Jesus, mandou que vestisse de um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos reconciliaram, pois antes eram inimigos. Pilatos, então, reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E, e ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por ocasião de uma revolta da cidade e também por um homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais e mais: crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal este fez? De fato, que não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido e soltou aquele que estava encerrado por causa da revolta e do homicídio, e quem eles pediam. E quando Jesus entregou à vontade deles, e quanto a Jesus entregou à vontade deles, e quando o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que lhe vinha do caminho, e puseram-lhe na cruz sobre os ombros para que o levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira, se isto é feito com a madeira, pode o que será feito com a madeira seca? Também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali no Gólgota, no lugar chamado Caveira, ali crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato que o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam deles. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se é rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo: você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez nada, não fez nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade
Lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batiam no peito. Entretanto, com todos os conhecidos de Jesus, as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia, ficaram de longe contemplando estas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou no túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram Jesus e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para prepararem óleos aromáticos e perfumes, e no sábado desceram segundo o mandamento. Lucas capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado, e encontrando a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Então elas, com muito medo, abaixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem esteja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos, mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que estas mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado do que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve aqui em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá estes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras
palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram, nós esperávamos que fosse Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então lhe disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e dos profetas, explicou-lhes tudo o que constava a respeito dele em toda a Escritura. E quando se aproximou da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles começaram a ficar dizendo: Fique conosco até a tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com ele. Aconteceu que, quando estavam à mesa, pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles, e disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam-lhes ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz seja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, eu sou o mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos, os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhe disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, que era necessário se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés e dos profetas e nos Salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tenha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que o seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. E todas as nações, começando em Jerusalém, vocês são testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo
elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas eram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Então, ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vindo a sua glória, a glória como o do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele, e exclamava: Este é aquele a quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante. Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, Deus unigênito que está junto do Pai, e é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou que não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhes perguntaram: quem é você? Então, você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é um profeta? Ele respondeu: não sou. E disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: ora, os que haviam sido enviados eram o grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque ele já existe antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com águas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou
a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez em companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E voltando-se e vendo que os seguiam, disse: O que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram e vieram onde estavam morando. Então, com ele, aquele dia, eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus. E encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: Achamos que aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de Deus. Então Natanael perguntou: O Nazareno de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo vocês que vocês verão o céu aberto e o anjo de Deus abriu e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Então Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que eles disser. Estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada um bebiam cerca de 7 litros. Cabiam cerca de 7 litros. Jesus lhe disse: Encha de água estes potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram, e quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. E chamou o noivo e disse-lhe:
Todos costumam servir o primeiro vinho bom e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Vocês, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Cana da Galileia, Jesus iniciou os seus sinais. E ele manifestou a sua glória aos seus discípulos. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos e ficaram ali por muitos dias. Estando próximo à Páscoa, dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Jesus, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com ovelhas e bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam não faço da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhes perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruam este santuário em 3 dias e eu levantarei. E os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito e creram nas Escrituras de Jesus. E estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viam, e ainda que ele fazia, mas o pobre Jesus não precisava de alguém que lhe dissesse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que em não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem.
E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, e porque são feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi para os seus discípulos, para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e lhes disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. E o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem nas alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas nisso aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho de que ele dá, testifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 4. Quando Jesus soube que os fariseus vinham ouvir dizer que... Quando Jesus soube que os fariseus vinham ouvir dizer que ele fazia e batizava, mais discípulos do que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, lhe era necessário passar pela região de Samaria. Assim, chegou a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto a um poço. Era por volta do meio-dia.
Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhes disse: dê um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você soubesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, assim como os filhos aos filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vai, chame o seu marido e volta aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. É o lugar onde deve adorar. Mas Jesus respondeu: acredite que não... mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores os adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava, e achando e enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Versículo de número 32. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para comer? Jesus respondeu: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Vocês não dizem que ainda falta quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam, os campos, pois, estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu lhes envio a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhes que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, diziam, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você nos falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi para Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar seu filho, que estava morrendo. Então Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele e anunciou-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, a 1 hora da tarde, a febre deixou. Com isso, ele reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. João capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro que entrar no tanque, uma vez agitada a água, se sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor,
Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chegava antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E naquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, neste dia você não tem permissão para carregar seu leito. Ao que ele respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é esse homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhes aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem havia o curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho do Homem pode fazer por si mesmo não somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa, iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que meu Pai me enviou. O Pai me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma,
também não tem palavra dele permanente em vocês, porque não creram naquele que enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu aceito a glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do Pai, e vocês não recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem de Deus único? Não pensem que eu acusei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em que puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crescem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? João, capítulo 6. Capítulo 6 de João. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia até o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam que todos sentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e era quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois de todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo ir à força, então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Ao final do dia, os seus discípulos desceram para o mar e entraram num barco para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. O mar começou a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Então eles receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo este partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos
de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que perece para a vida eterna, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que enviou. Então disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é este que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre este pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, pelo contrário, que eu ressuscite no último dia. De fato, a vontade do é que todo aquele que vir o Filho nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? E Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, e a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Então Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue,
não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebeu o meu sangue tem vida eterna, e ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele, assim como o Pai me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais coisas, disseram: Duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse: Isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu lhes tenho falado são o Espírito, são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também não querem se retirar? Simão respondeu: Senhor, onde tem as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: Não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, a quem haveria de o trair. Evangelho de João, capítulo 7. Passando essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo, e a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz estas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito deles, dizendo que as suas obras são más. Vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isto, Jesus continuou na Galiléia. Depois que os seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom.
Outros afirmavam: não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhe respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhece a respeito da doutrina, mas ela é. Repito 17, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato de que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês a cumpre, porque então estão querendo me matar. A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é este? Quem está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, e vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se o menino pode ser circuncidado no dia do sábado, porque a lei de Moisés não seja desrespeitada? Porque vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Alguns de Jerusalém dizia: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente, ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque tenho parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e dizia: quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender e disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não podemos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar aos gregos? O que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão? Vocês também não podem ir para onde eu estou? No último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem havia de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo dizia: este é verdadeiramente o profeta. Outros dizia: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz as Escrituras que Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que vocês não trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. João capítulo 8. E cada um foi para... versículo 53 do capítulo 7 ainda, né? E cada um foi para a sua casa. Agora sim, João capítulo 8. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltando novamente para o templo, todo o povo se reuniu e em volta dele. Jesus assentado os ensinava. Então os escribas, fariseus, trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isto tentando para terem do que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um e começaram pelos mais velhos até o último, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não condeno. Vá e não peques mais. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhes disseram: você dá testemunho de si mesmo? O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Você julga segundo a carne, eu não julgo a ninguém. E se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu quem julgo, mas o Pai que me enviou. Também a lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro.
eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles perguntaram: de onde está o seu pai? Jesus respondeu: vocês não me conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecesse a mim, também conheceria o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Agora, outra vez, Jesus lhes falou, dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem intenção de se suicidar? Porque diziam: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhe disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram: quem é você? E Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos a descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o que é escravo não fica para sempre na casa. O filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão fez isso, vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreenderam a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, de fato, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creram em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, porque se não creem em mim, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem,
porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. A quem busque e julgue. Em verdade digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Versículo 51. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não proverá a morte eterna? Você está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas que morreram? Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu conheço e guardo as suas palavras. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? E ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele, outros: não, mas parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então eles perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E ele se perguntou: de onde ele está? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhes perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como este? Houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu seus olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego ou que agora podia ver. Enquanto não chamaram os pais deles, eles perguntaram: este filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego, como é que agora está vendo?
Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais deles lhes disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: ele já tem idade para falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que você faz? Como lhe abriu os olhos? Respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulo dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, e este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos do cego de nascença. E se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Jesus, ouvindo que eles tinham expulsado o homem, ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: você já não tem visto, e é aquele a quem está falando com você? Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem vejam e os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. João capítulo 10. Em verdade, lhes digo que quem entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe para o outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, repito, João capítulo 10, versículo 1. Em verdade, lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe pelo outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhes pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que viram antes de mim
são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e assará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor e a quem não pertence as ovelhas vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispensa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, como eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Neste mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, porque vocês ouviram o que ele diz. Os outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que algum demônio pode abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passava no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creram, porque vocês não são minhas ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obras boas que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo você apenas um homem, está se fazendo Deus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês? Eu disse a vocês são deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que é aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditam em mim, mas se faço as de vocês, vocês não creem em mim. Creia, pelo menos, nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentavam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. Muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E
naquele lugar muitos creram nele. Glória a Deus por este momento de leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos preparado este momento para lermos, meditarmos na tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito possa falar mais alto em nossos corações, nos ajudar a praticar a tua palavra, cumprir a tua lei e andar diante dos teus preceitos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.